Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Stênico, eu sou do marketing aqui da Unimed Capivari e estou ao lado o Dr. Luiz Antônio Beretta, mais conhecido como Dr. Beretta, que vai falar para a gente um pouquinho da Unimed e um pouquinho dele. Doutor, como que é o Dr. Beretta como médico? Como que o Dr. Beretta começou a praticar a medicina? Na verdade, eu comecei como um clínico geral, depois eu tive que fazer cardiologia e também fiz medicina esportiva. Ao longo do tempo, eu mudei para Capivari e aqui as necessidades da estrutura médica era muito importante para a cardiologia, porque hoje o que existe dentro do Hospital Unimed é algo que veio ao longo de pelo menos 30 anos. E a realidade atual, ela é de total condição tecnológica para que não só eu, como todos os outros médicos, neurocirurgiões, neurologistas, ortopedistas, pediatras e todas as especialidades possam cumprir com o seu lado operacional do atendimento com uma rede importante de tecnologia, que é isso que a Unimed tem de objetivo, principalmente dentro do Hospital Unimed. Agora, aproveitando esse gancho, Dr. Beretta, vamos falar um pouquinho dos desafios, das oportunidades, da visão estratégica da Unimed para esse início de ano, para esse 2025. Eu acredito que nós chegamos num ponto em que hoje nós conhecemos toda a realidade daquilo que pode ser feito em Capivari. Capivari é uma cidade muito próxima a centros grandes, a uma realidade de medicina em que nós somos hoje semelhante a todos. Campinas, Piracicaba, Sorocaba. Por quê? Com menos movimento em si, mas nós temos que ter o nosso centro de tecnologia, nosso centro de atendimento e todos os recursos possíveis existentes aqui na nossa Unimed Capivari. Na verdade, todo o processo de vida dentro da minha situação como cardiologista, eu fui obrigado, de uma certa forma, a conviver com uma infraestrutura completa para que o paciente que caísse na minha mão tivesse aqui, dentro do nosso hospital, um recurso específico e tecnológico, ou mesmo de aparelho ou com medicamentos, para que eu pudesse atender o paciente. E o que fez com a minha cabeça? Ao longo desses anos, eu fui vendo como isso seria possível. Muita coisa depende de volume de pessoas que isso sejam atendidas. Mas ninguém pode esquecer que Capivari está num centro muito grande de concentração habitacional. E que hoje nós temos esse volume e que a gente tem que se preocupar com a estrutura do atendimento, que de uma certa forma está totalmente ligada ao nosso Hospital Unimed. A partir de agora, este ano, como nós estamos de uma maneira muito mais intensa, saindo do grande processo que foi a pandemia, que eu acredito que não só nós, como todos, durante esse processo de pandemia, apareceram com situações diferentes de tudo que a gente esperava. A partir do ano passado, houve já uma realidade para um futuro em que a estrutura hospitalar, com bastante tecnologia, principalmente agora com a aquisição e a implantação que vai a partir de julho, talvez, o funcionamento da ressonância magnética. Isso já está definido, o lugar já está sendo construído e assim que o tempo de construção acabar, nós vamos inaugurar a nossa ressonância magnética. Doutor, do grande avanço tecnológico, que o senhor está nos propondo, e as empresas? Como que o senhor vê as empresas com relação à Unimed Capivari? O que o senhor espera? Bom, primeiro, as empresas estão instaladas aqui e hoje com uma grandeza muito importante. A gente está vendo empresas muito grandes e com volume de pessoas muito grandes. E a grande facilidade disso é o atendimento na cidade. Pode ser que há muitos anos atrás esse atendimento completo não existia, mas agora
eu acredito que ele já existe e que esse ano, com a implantação da ressonância, muito pouca coisa vai ser realizada aí fora. Já estamos nos preparando até para que, a certo ponto, a cirurgia cardíaca, que é a única coisa que a gente tem caminhando para fora, seja realizado aqui em Capivari. Já temos todo o projeto de expansão do tamanho do hospital, expansão do tamanho do centro cirúrgico, para que a gente não fique devendo nenhum atendimento para as pessoas que convivem e moram em Capivari. Com essa reestruturação do hospital, com todo esse projeto aí que nós estamos aí desenvolvendo para 2025, como é o caso da ressonância, como que isso pode repercutir para o empresário? Na verdade, eu acredito que o empresário ele tem que entender o seguinte, que a união de todos é que vai gerar esse volume capaz de ter essa tecnologia que nós temos aqui para uma questão de viabilidade de negócio. Hoje, na verdade, o volume é a palavra. E nesse volume que temos hoje aqui, as empresas, elas, a partir do momento que tem esse número de funcionários, dando a eles toda essa realidade, e eu acredito que isso é uma qualidade, que isso é um valor que o empresário tem para dar ao seu funcionário, que é assistência médica. E para isso, a coisa tem que se funcionar de acordo com uma união de todos, porque a necessidade de que essas pessoas tenham a mesma intenção é muito importante. É por isso que estamos falando, inclusive, com os empresários, porque eles têm um volume de funcionário, volume de atendimento e necessidade de um recurso local. E hoje Capivari já tem isso. Então, nós estamos somando isso tudo para que o investimento tecnológico seja extremamente de acordo. Doutor, fala um pouquinho para a gente quais são as vantagens que o empresário tem de ter o plano de saúde conosco. Bom, na verdade, o primeiro benefício disso é uma coisa que se chama relacionamento. Esse funcionário, ele morando em Capivari e ele visitando ou compartilhando essa situação com a Unimed Capivari, pelo perfil específico da Unimed, o relacionamento dele com o médico, com enfermagem, com assistência médica, com a necessidade laboratorial, além de prática, de próxima, existe uma coisa que se chama conhecimento da pessoa. Quer dizer, a médio e longo prazo, essa pessoa visitando, compartilhando sua presença, ele vai ser cada vez mais conhecido. E não se pode esquecer que ficando doente, uma das coisas importantes é o relacionamento. É a segurança de se sentir tratado por pessoas que ele conhece, pessoas que são evidentes na vida em Capivari, porque eu particularmente estou aqui há 40 anos e faço sempre uma pergunta para os empresários. Todos me conhecem e sabem de uma coisa importante da minha vida, a palavra honestidade. E isso cria o quê? Uma grande intenção de um relacionamento completo, específico, dentro de todas as necessidades deles sendo feito em Capivari. Uma coisa que o senhor sempre falou pra gente é que Capivari, a gente conhece o médico, a gente sabe até onde ele mora. Então, às vezes, o paciente não precisa ir até o hospital para ser atendido no consultório. Às vezes, o médico pode ir até a casa dele, né? Um atendimento até rápido, estou com uma dúvida, liga para o médico já responde. E isso é o que o senhor sempre falou. Aqui em Capivari, a gente se conhece. Na verdade, eu particularmente fiz isso muito, né? Visitar paciente em casa, porque eu conheço, porque eu sei como é que ele vai se comportar. E uma das grandes coisas, quando você vai na casa e às vezes vê uma realidade muito ruim, você sabe para onde mandar, é rápido. Às vezes o paciente está muito grave em casa, você foi lá, na hora que você vê, o hospital está perto. Isso é um grande negócio. E uma das coisas importantes aqui é que a Unimed criou uma parte que chama Medicina da Família e que é um passo importante de orientação para as pessoas,
o que significa estar vivendo com aquela característica dele, às vezes com um aspecto saudável de 100%, às vezes com alguma doença crônica e que ele vai ter que conviver com ela e saber já aonde progredir, aonde procurar. E isso traz para as pessoas uma coisa muito importante que eu acredito que você tem que trazer para as pessoas, chama segurança. E ela entender isso e se sentir seguro de que ela está sendo bem orientada e bem tratada. Doutor, nós falamos assim do hospital, só que nós temos que ter uma consideração muito importante da Unimed Capivari dos recursos próprios. Nós temos a farmácia própria, nós temos o ABA, que é um atendimento específico, né, do TEA, que são as pessoas autistas. Nós temos o NAIS, que é Núcleo de Atenção Integral à Saúde. Fala um pouquinho para nós desses recursos. Bom, na verdade, a gente está muito preocupado com tudo aquilo que leva uma consideração, uma atenção para pessoas especiais, que nem a situação do ABA, né? Nós temos hoje um processo aqui de atendimento com todas as especialidades que esses pacientes precisam e toda uma realidade em que a gente, na verdade, tem feito uma convivência muito grande com isso. E essa convivência, ela é cientificamente correta, ela é, do ponto de vista de relacionamento, muito boa. A farmácia é uma situação muito prática para que haja aí uma divisão entre preço de remédio, que hoje o remédio está extremamente caro, e a gente está sempre trabalhando dentro dos laboratórios para que o preço seja mais barato. É evidente que essa realidade de mercado e de ciência, hoje a gente administra isso na farmácia, né? E como eu já falei, no NAIS nós temos a nossa medicina de família, que vai orientar todo o processo de vida das pessoas. Tendo doença ou não, ela vai se entender entre a saúde e a doença. Ela poderá ter uma convivência com a vida dela, tendo certeza do que ela é e valorizando a vida física que ela tem. Doutor Beretta, por que a Unimed Capivari? Na verdade, Unimed é um processo que não tem patrão, não tem empresário dono do plano de saúde. A Unimed é uma representação dos médicos a longo prazo para que fosse criado em cada situação uma infraestrutura totalmente dirigida para o atendimento. E esse atendimento hoje, ele é feito em Capivari com alguém que tem uma representatividade de criar uma infraestrutura. Eu, particularmente, não sou patrão de nada. Esse cargo de presidência é um cargo em que eu levo ou eu dirijo toda essa necessidade, operacionalmente falando, em que o capivariano terá aqui na cidade o que ele precisa. Porque as dificuldades hoje, apesar de tudo, para que se vá em regiões aí, em cidades próximas, é o volume de atendimento lá. Lá você vai ser mais um, vai ter uma estrutura de atendimento totalmente lotada, e aqui não. É claro que tempo para o atendimento existe, porque o médico, quando ele está atendendo uma pessoa, não consegue atender 5 de uma vez. Então todo o processo de pronto-socorro, de atendimento hospitalar, de consultório, tudo isso é feito de uma forma organizacional, visando a presença do capivariano. Nós estamos aqui para reconhecer a pessoa de cada um, sempre, em cada resultado que nós temos que trazer para eles. Somos capivarianos como um todo e convivemos com vocês, entendemos vocês, estamos aí para que a Unimed seja hoje uma instituição organizacional da infraestrutura de trabalho para o atendimento do cliente e para o trabalho do médico. Doutor Beretta, muito obrigada pela entrevista, foi muito positiva e eu gostaria de escutar as considerações finais do doutor.
Na verdade, eu acho que a primeira coisa, a escolha Unimed é uma maneira muito importante para definir todo o objetivo e aquela situação em que ela é boa para o médico e é boa para o cliente, porque são os dois que vão utilizar de uma realidade que chama infraestrutura para o atendimento da saúde ou de uma doença muito grave. Graças a Deus, ao longo desses meus 40 anos aí de Capivari, o progresso disso está ocorrendo de uma forma rápida e o hospital está cada vez mais se preparando e já está atendendo complexidades de coisas muito importantes. E além de tudo, somos capivarianos e a Unimed é de Capivari. E a consideração pelos amigos, pelas pessoas, é muito maior de qualquer outra coisa. Eu agradeço muito a parceria e que todos vocês, pacientes e médicos, têm realizado para que todo esse crescimento tenha o seu avanço tecnológico devido. Muito obrigado. Obrigada.